A minha mãe cresceu na Flórida, em uma família ítalo-americana bem tradicional. Os parentes do meu avô vieram direto da Itália. Todos viviam perto uns dos outros e tinham aquele jeito fechado e protetor, como se cada segredo da família fosse guardado a 7 chaves. Entre eles estava um tio, ou talvez tio-avô da minha mãe, um homem de fala mansa que todos respeitavam. Ele morava na mesma rua que minha mãe e sua esposa, uma senhora italiana de sotaque forte que vivia cozinhando ou cuidando das plantas. Minha mãe era criança, estudava no ensino fundamental, e como minha avó trabalhava o dia inteiro, ela sempre passava na casa deles depois da escola. Ela ganhava suco fresco, conversava com eles e via o quanto o casal parecia tranquilo e amoroso. Nunca existia briga, nunca existia discussão, nunca existia nada que apontasse para o que estava por vir, até o dia em que tudo mudou. Era uma tarde quente na Flórida quando minha mãe voltava da escola e viu o homem sentado na varanda. Ele não estava como sempre. Estava curvado, com o rosto nas mãos. E as mãos dele estavam cobertas de sangue. A camisa também. Minha mãe congelou por alguns segundos, porque conhecia aquele homem desde que nasceu e jamais imaginaria algo violento vindo dele. Achou que ele tinha se machucado e correu até lá. Quando chegou perto, ele levantou o rosto com os olhos vermelhos e o corpo inteiro tremendo. Ele apontou para dentro da casa e só conseguia dizer: "Por favor, se afaste de mim, vá para casa, chame a polícia." Mesmo sendo apenas uma criança, minha mãe sentiu um medo profundo. Ela correu para casa, trancou a porta e ligou para minha avó. Minha avó mandou ela fechar tudo e chamar a polícia imediatamente. Quando a polícia chegou, descobriram que ele havia assassinado a própria esposa com uma tesoura de cortar cabelo, que ele usava para trabalhar como barbeiro. O casal tinha entre 60 e 70 anos, nunca tinha tido histórico de violência e era considerado um dos mais tranquilos da vizinhança. Acreditaram mais tarde que ele estava entrando em um quadro de demência precoce, algo que já tinha aparecido na família dele. Ele foi preso, mas sua saúde mental se deteriorou tanto que começaram a permitir que ele passasse fins de semana com a família, como se nada tivesse acontecido. Para minha mãe, aquilo era inacreditável, como se todos estivessem ignorando completamente o que ele tinha feito. Anos depois, no ensino médio, minha mãe escolheu uma matéria eletiva de CSI porque sempre gostou da área. A aula era leve e divertida até o dia em que o professor começou a mostrar casos reais. Ele colocou a foto de uma casa, de uma tesoura grande e começou a contar a história de um idoso pacífico que um dia esfaqueou a esposa sem motivo aparente usando uma tesoura de barbeiro. Cada detalhe que o professor dizia parecia cutucar uma lembrança enterrada na cabeça da minha mãe. A rua, a tesoura, o sangue, o desespero. Ela ouviu tudo como se fosse apenas mais um caso, sem perceber que estava escutando exatamente o assassinato que tinha presenciado quando criança. Só quando chegou em casa e comentou com minha avó é que a ficha caiu. Minha avó ficou em choque, quase derrubou o que segurava e chegou a considerar processar a escola. Depois disso, o assunto virou tabu. Minha mãe evita falar. Minha avó finge que nada aconteceu. E qualquer pessoa que tenta tocar no assunto recebe silêncio como resposta. Mas minha mãe lembra. Ela lembra do sangue escorrendo pelos dedos dele. Lembra do olhar perdido. Lembra do medo. Lembra de ter visto algo que nenhuma criança deveria ver. E o mais estranho é pensar que minha mãe não só testemunhou o dia em que um membro da própria família destruiu a própria vida, como anos depois acabou estudando exatamente esse assassinato na escola, sem que ninguém percebesse. Um crime que ela viu de perto, recontado como se fosse apenas mais um caso comum de CSI. E o mais bizarro é que dentro da minha família ninguém fala disso. Minha mãe evita o assunto. Minha avó jura que nada aconteceu. Mas minha mãe lembra. Ela viu o sangue. Ela viu o desespero. E foi obrigada a reviver tudo anos depois, sem nem saber que estava ouvindo a história da própria família.